Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje, dia 2 de janeiro, primeiro domingo do ano, na casa do Senhor, para poder estar ouvindo a sua palavra, se instruindo na sua lei. Então, para nós é motivo de gratidão, de louvor, de muita alegria por causa desse grande privilégio que Deus ele renova sobre as nossas vidas. Irmãos, irmãs, abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente vai voltar às nossas considerações no Sermão do Monte. E hoje a gente vai começar a trabalhar o trecho que vai do versículo 25 até o versículo 34. Então, abram aí, Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo número 34. Depois que todos tiverem aberto as suas Bíblias, assentados mesmos, como os irmãos, as irmãs estão, a gente vai proceder com a leitura e depois com a exposição do Evangelho. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o versículo número 34. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus 6, versículos 25 até o versículo número 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que beberemos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, até o versículo 34, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que nós iremos tratar hoje é extremamente necessário, extremamente pertinente em relação às nossas vidas e todas as nossas vidas. Por quê? Conforme nós estamos vivenciando, nós estamos iniciando mais um ano. E via de regra, quando você inicia um ano, quando você inicia mais um período na sua vida, vem algumas inquietações, vem alguns pensamentos. O que será que vai suceder à minha vida nesse próximo período? Será que eu vou passar por algum problema crônico de saúde? Será que eu vou ter uma dificuldade extrema em relação a questões financeiras? Será que eu vou passar por algum problema de ordem de relacionamento, sobretudo em relação à minha família? Então, esses questionamentos, essas inquietações, via de regra, elas acabam batendo na porta da nossa vida, na porta dos nossos corações.
Então, na medida em que nós atentamos para essas coisas, na medida em que nós nos preocupamos com essas coisas, consequentemente, a ansiedade ela vai se alojando, ela vai se enraizando em relação às nossas vidas. Via de regra, é isso que acontece. E aí, quando nós pensamos sobre a ansiedade, a gente chega à conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, que a ansiedade é o mal desse século, é o mal desses últimos anos que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque conforme nós sabemos, e a experiência está aí para nos comprovar, a ansiedade ela atinge a todas as pessoas, sem diferença. A ansiedade ela atinge as pessoas sem distinção. Ela atinge homens, ela atinge mulheres, ela atinge jovens, ela atinge idosos, ela atinge ricos, ela atinge pobres, ela atinge pessoas cultas, bem como pessoas incultas. Então, ninguém escapa a ela, ninguém escapa a ela. E aí, quando a gente fica questionando, quando a gente fica considerando essa questão da ansiedade, a gente vê que, via de regra, ela se origina em nossas vidas através das muitas ameaças, através dos muitos medos que nós nos deparamos ao longo da nossa vida aqui na Terra. Então, quando a gente se depara com uma situação ameaçadora, quando a gente se depara com a circunstância que cause medo, via de regra, a ansiedade ela vem junto. E aí, conforme nós falamos, ninguém escapa dela. Ela atinge a todas as pessoas indiscriminadamente, sem distinção, sem diferença. E aí, quando a gente pensa sobre a ansiedade, a gente percebe pelo menos alguns efeitos, alguns resultados que ela produz em nossas vidas. E aí, a gente chama a atenção, pelo menos de dois desses efeitos, de duas dessas reações que a ansiedade, ela promove em relação à nossa vida. Em primeiro lugar, existe aquilo que nós chamamos de reações físicas, reações no nosso corpo, reações no nosso organismo. E aí, quando você percebe, mais de 50% das doenças que nós chamamos doenças psicossomáticas, ou seja, que começam na nossa mente e se efetua nos nossos corpos, a gente percebe que a ansiedade ela acaba sendo uma das grandes responsáveis. E aí você vê muita gente tendo úlcera, gastrite e por aí vai, algumas dessas doenças que, repito, começam na nossa mente e afeta o nosso corpo, afeta o nosso organismo. Se não bastasse essas doenças ou essas reações físicas, melhor dizendo, a ansiedade ela promove também aquilo que nós chamamos de reações espirituais. Por quê? Porque a ansiedade, quando não trabalhada corretamente, a ansiedade, quando não tratada de acordo com o ensinamento da Bíblia, ela acaba nos afastando de Deus, ela acaba nos afastando do Senhor. Alguém já disse que quando começa a ansiedade, termina a nossa fé. Quando começa a ansiedade, termina a nossa fé. E aí fica a pergunta: o que é ansiedade? E aí fica o questionamento: como é que nós podemos definir a ansiedade em nossas vidas? Eu coloquei aqui pelo menos 3 definições para que a gente possa melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão do que vem ser a ansiedade. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que a ansiedade é uma sensação de receio e apreensão sem causa evidente. A ansiedade é uma sensação de receio, é uma sensação de apreensão sem causa evidente, sem causa aparente. Mais ainda, a ansiedade é um estado afetivo em que há sentimento de insegurança. A ansiedade é um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. E, por fim, a ansiedade é viver no presente situações que podem ou não acontecer em relação à nossa vida. Ansiedade é viver no presente situações que podem ou não acontecer em relação às nossas vidas. E aí, quando você considera essas definições, quando você considera esses significados relacionados à ansiedade, você vai ver
que via de regra, pelo menos em um dado momento da nossa vida, em uma dada circunstância, a gente foi tomado pelo sentimento da ansiedade, muitas vezes por causa dessas inseguranças quanto ao nosso futuro, muitas vezes por causa de medos que nos vêm ao coração, muitas vezes por abatimento que ocasiona as nossas vidas. Então tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, tem a ver com a ansiedade, com esse tema que a gente vai começar a trabalhar com a graça de Deus na manhã de hoje. Quando nós olhamos para o texto que nós temos diante de nós, Mateus capítulo 6, a gente observa que o versículo 25, ele resume todo esse trecho que vai do versículo 25 até o versículo de número 34. Mateus capítulo 6, versículo 25, ele resume todo esse trecho que vai do versículo 25 até o versículo de número 24. E o que é que Cristo aqui nos diz? E o que é que Cristo aqui nos ensina? Ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, aqui no versículo 25, você encontra todo o resumo de todo esse trecho que vai até o versículo de número 34. E Cristo aqui, ele trata de quê? Conforme nós estamos considerando, ele trata da ansiedade. Se nós nos lembrarmos bem, Cristo aqui ele está completando um ensinamento que ele vinha dando desde o versículo 19, que é o perigo das riquezas materiais. A gente estudou isso nos domingos anteriores. É por isso que no versículo 25 ele inicia justamente com essa expressão, por isso, porque a partir daqui ele vai concluir aquilo que ele havia falado anteriormente. E o que foi que Cristo falou anteriormente? A necessidade que nós temos de nos apegarmos aos tesouros espirituais, celestiais, em detrimento a nós nos apegarmos aos tesouros materiais. Cristo ele faz justamente essa comparação. A gente não pode desejar as coisas materiais, muito pelo contrário, a gente precisa desejar os tesouros celestiais. A gente não pode focar nossa mente nas coisas materiais, e sim nas coisas espirituais, e a gente não deve buscar as coisas materiais como prioridade nas nossas vidas, e sim as coisas espirituais. Então, para concluir todo o ensinamento, Cristo ele fala agora acerca da ansiedade. Por quê? Porque tem tudo a ver. Na medida em que você tem o seu desejo voltado para as coisas materiais, na medida em que você tem a sua mente voltada para as coisas materiais, na medida em que você busca incessantemente as coisas materiais e você não chega a se possuir, qual vai ser o reflexo na sua vida? Você vai ficar ansioso, você vai ficar inquieto, você vai ficar preocupado, porque aquilo ali não se tornará ou não estará se tornando uma realidade na sua vida. Então, por isso, Cristo ele fala aqui: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Essa expressão, não andeis ansiosos, literalmente falando, significa deixem de se preocupar. Literalmente falando, significa deixem de viver distraídos. Literalmente significa deixem de estar com os seus pensamentos divididos. Então, a ansiedade, biblicamente falando, ela pode ser definida justamente dessa forma. Ela pode ser definida justamente dessa maneira: você ter o seu pensamento distraído, você ter os seus pensamentos divididos, é você ter uma preocupação exagerada em relação à sua vida. Então, Cristo ele está complementando aqui esse ensinamento. Você não pode ter a sua vida voltada para as coisas materiais, porque na medida em que você se volta para as coisas materiais e que você não chega a alcançar essas coisas materiais, a ansiedade, a distração, a preocupação, a inquietação, elas vão fazer parte da sua vida. Então, a partir daqui, Cristo ele vai dar algumas instruções consideráveis, importantes, essenciais para as nossas vidas quanto à questão da ansiedade. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas como é que Cristo assim nos ensina? Quais são as razões que ele nos dá para que assim a gente não viva ansioso, para que assim a gente não viva preocupado, para que assim a gente não esteja com os nossos pensamentos divididos em relação às nossas mentes? Então, quando você olha do versículo 25 até o versículo 24, você vai encontrar
3 razões, você vai encontrar 3 motivos pelos quais a gente não pode viver ansioso, a gente não pode viver preocupado, a gente não pode viver inquieto em relação às coisas materiais, em relação às coisas dessa vida, o comer, o beber e o vestir. Então, quais são essas razões? Quais são esses motivos? Em primeiro lugar, porque a ansiedade ela é incompatível com as manifestações bondosas de Deus. Em segundo lugar, porque a ansiedade ela é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. E, em terceiro lugar, porque a ansiedade ela é incompatível com o futuro glorioso que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Então, hoje e no próximo domingo, a gente vai se deter justamente a estas razões. Hoje e no próximo domingo, a gente vai se deter justamente a esses motivos pelos quais a gente não deve viver ansioso. E com isso, a gente tem esse recurso, a gente tem essa ferramenta para vencer a ansiedade em nossas vidas. Então, vamos trabalhar a primeira razão, vamos trabalhar o primeiro motivo, ou seja, a ansiedade ela é incompatível com as demonstrações bondosas de Deus. A ansiedade ela é incompatível com as demonstrações bondosas de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, quando a gente lê a Palavra de Deus, existe uma verdade que se sobressai. Que verdade é? Deus ele é bom, é um dos seus atributos, é uma das suas qualidades. E aí a gente percebe que Deus ele é bom em essência. Deus ele é bom na sua própria natureza. Deus ele é bom em seu próprio ser. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas atestam essa verdade. Que verdade? A bondade essencial que existe na pessoa de Deus. Abram aí, por favor, 2 textos. Ambos se encontram no livro dos Salmos. O primeiro deles, abram aí, Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo número 68. Veja o que o salmista fala em relação à bondade de Deus, dentro da sua essência, dentro da sua natureza. Salmo 119, versículo número 68. Salmo 119, versículo de número 68. Olha só o que Davi diz aqui em relação a Deus. E é interessante porque o Salmo 119 é um salmo dedicado às Escrituras Sagradas. 95% desse texto fala das Escrituras, e aqui ele vai fazer menção da bondade de Deus relacionada à sua palavra. Olha só o que o salmista fala em relação a Deus. Tu és bom e fazes o bem. Ele complementa: ensina-me os teus decretos. Então, é essa a declaração, é esta a afirmativa que o salmista faz aqui de Deus. Ele é bom, ele é benigno. Deus, ele é bom, age com bondade. Deus é benigno, age de maneira benigna em relação às nossas vidas. Mas não só isso. Voltando um pouco mais, ainda no livro dos Salmos, Salmo 107, versículo 8, você vai perceber mais essa verdade sendo aqui lembrada na palavra. Salmo 107, versículo número 8. Salmo 107, versículo 8. Na verdade, aqui você tem um chamamento para render graça a Deus. Por causa de quê? Por causa da sua bondade. Deus ele é bom em essência. Olha só o que diz aqui, Salmo 107, versículo 8. O salmista aqui diz: rendam graças ao Senhor. Por quê? Por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, veja, aqui você encontra a razão, o motivo, ou pelo menos uma das razões, um dos motivos pelos quais você deve render graça a Deus, ou seja, por causa da sua bondade. E aí, quando você volta a sua atenção para esse texto aqui de Mateus capítulo 6, baseado nesse fato de que Deus é bom, baseado nesse fato da bondade de Deus, Cristo ele vai extrair 3 exemplos que nós encontramos na natureza, que nós encontramos na nossa vida,
que comprovam a bondade de Deus, razão pela qual eu, você, nenhum de nós deve viver ansioso em relação à nossa vida. 3 exemplos Cristo dá. Em primeiro lugar, ou o primeiro exemplo, a manifestação da bondade de Deus aos animais. A manifestação da bondade de Deus aos animais. Voltem aí, Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus capítulo 6, versículo 26. Veja, Deus ele é bom, ele manifesta sua bondade aos animais, e aqui Cristo ele vai fixar um princípio, razão pela qual a gente não deve viver ansioso. Se Deus é bom em relação aos animais, muito mais ele será em relação a nós, e por isso a ansiedade não deve fazer parte da nossa vida. Olhem só, Mateus capítulo 6, versículo 26. Cristo disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Muito provavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, ao falar essas palavras, Cristo ele estava vendo um bando de pássaros passando sobre sua cabeça. Por quê? A região da Palestina, ali onde se encontra Israel, era a rota preferida das aves quando saíam da Europa para o norte da África encontrar calor e assim comida para a sua subsistência. Então, quando Cristo ele faz menção, quando Cristo ele destaca aqui as aves do céu, ele não está fazendo de maneira solta, ele não está fazendo de maneira aleatória, justamente porque existia essa rota. E o que é que a gente vê aqui nesse texto? O que é que a gente vê aqui nessa passagem? O Senhor Jesus Cristo nos mostrando que, embora as aves serem seres irracionais, elas não se preocupam com o dia da manhã, mas mesmo assim, Deus as sustenta. Mesmo assim, Deus ele providencia para a sua manutenção. Então, se Deus faz isso com as aves, se Deus faz isso com a criação irracional, muito mais, meus irmãos, muito mais, minhas irmãs, ele faz em relação a nós. Então, Cristo aqui, ele argumenta daquilo que nós chamamos de menos importância para mais importância. Ou seja, as aves dos céus, os pardais, pássaros, seres irracionais são cuidados por Deus. Então Deus ele não vai deixar de cuidar de nós, muito pelo contrário, ele vai ter uma atenção maior, ele vai ter um cuidado especial. Por quê? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E se não bastasse esse fato de nós termos sido feitos em mais semelhança de Deus, Deus ele nos recriou em Cristo Jesus, nos salvou e nos fez habitar em nós o Espírito Santo. Então, nesse sentido, nós temos um valor especial para Deus. Nesse sentido, a gente deve ter essa certeza, essa convicção de que Deus ele vai nos sustentar. Deus ele vai nos suprir de tudo aquilo que é básico para a nossa vida, o comer, o beber, o vestir, para que assim nós cumpramos com o propósito para o qual Deus ele nos destinou em Cristo Jesus. Eu acho interessante porque Cristo aqui ele faz uso de coisas relacionadas à criação. Conforme nós falamos, ele olha um bando de pássaros e faz justamente essa ligação. Olhem, os pássaros, seres racionais, são sustentados por Deus. Então, vocês muito mais também são sustentados pelo Senhor. Então, qual é o motivo da preocupação? Qual é o motivo da ansiedade? Qual é o motivo da inquietação? Do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir? Deus ele não tem esse cuidado com a criação irracional? Muito mais ele tem cuidado em relação a nós. Então, Cristo aqui, ele quer imprimir essa verdade. Cristo aqui, ele quer colocar esse princípio no nosso coração. Não vivamos ansiosos, não vivamos preocupados. Saibamos, creiamos, tenhamos certeza que Deus ele vai cuidar de nós, porque ele cuida da criação irracional. Talvez, quando a gente olhe uma passagem como essa, a gente chegue a algumas falsas conclusões
Sobretudo, a falsa conclusão de que, uma vez que Cristo está nos dando aqui essa promessa, uma vez que Cristo está nos ensinando aqui essa verdade, a gente não deve fazer nada. A gente deve viver de maneira ociosa, porque Deus vai nos sustentar assim como Ele sustenta aos animais. Não. E aí você vê a própria criação irracional agindo através de seus instintos, buscando a sua sobrevivência. No caso específico dos pássaros, eles trabalham diariamente à procura de alimentos. Eles trabalham diariamente construindo seus ninhos. Eles trabalham diariamente cuidando dos seus filhotes. Mas isso não impede o fato de nós termos a certeza que no final é Deus que nos dá a provisão, é Deus que nos dá o sustento. Foi aquilo que a gente viu em relação à providência. A providência de Deus, ela é real. A providência de Deus, ela ocorre em nossas vidas, mas isso não é razão. Isso não é motivo para nós vivermos ociosos, preguiçosos, esperando que a nossa manutenção caia do céu. Não, a gente deve fazer algo. Os animais fazem, agem de acordo com seus instintos, e com isso se soma a providência de Deus, e por isso eles são sustentados. Então a gente encontra esses dois aspectos relacionados à palavra do Senhor. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, como Deus, Ele sustenta a criação irracional, como a Bíblia mostra que isso acontece todos os dias, em todo o mundo. Abram aí, por favor, Salmo de número 104, Salmo de número 104. Eu acho assim formidável, porque nessa questão do livro dos Salmos, que via de regra a gente tem como livro devocional, e é um livro devocional, porque é um livro de cântico, mas você tem aqui uma teologia, um ensinamento bíblico muito claro da providência de Deus, na verdade da própria pessoa de Deus. E aqui a gente percebe isso, fazendo coro com o ensinamento de Jesus Cristo, que Deus ele sustenta a criação irracional. Veja, Salmo 104, versículos 25 e também o versículo número 28, até o versículo número 28. Salmo 104, versículos 25 até o versículo número 28. Olhem só o que o salmista diz aqui, ó. Salmo 104, 25 a 28. Eis o mar vasto, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele, no caso, pelos mares, transitam os navios e o monte marinho, que formaste para nele folgar. Veja o que ele fala aqui no versículo 17. Todos esperam de ti, o quê? Que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, no caso Deus, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então, Deus, ele sustentando a criação irracional. Deus, ele sustentando os animais. Então, se ele tem esse cuidado, repito, se ele tem essa atenção, meus irmãos, minhas irmãs, muito mais ele vai ter em relação a cada um de nós. Tenhamos certeza desse fato, tenhamos convicção dessa verdade. Olha só, mais adiante, lá no Salmo 147, o que o versículo nos ensina acerca da manutenção de Deus. Salmo de número 147, versículo 9. Olha só o que Deus aqui nos ensina. E aqui, ó, só lembrando, a criação irracional, os animais. A gente não está lidando aqui com pessoas. Um pouco mais adiante a gente vai fechar essa questão. Mas só para a gente ter essa ideia, conforme Cristo ensinou que Ele supre os pardais, Ele supre toda a criação irracional, Ele nos suprirá. Pode ter certeza disso. Salmo 147, versículo 9. Em relação a Deus, olha só. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos ou dos corvos quando clamam. Quem dá? É Deus. Agora, repito, isso não significa dizer que os animais ficam esperando. Eles agem, caçam, procuram, fazem alguma coisa, mas concorre com isso a providência de Deus, o sustento do Senhor. Então, nisto você tem um princípio, nisto você tem aqui uma lição. Que princípio, que lição? A que nós também devemos ser assim, cumprir com as nossas responsabilidades, cumprir com os nossos deveres, mas tendo essa consciência, tendo esta convicção, Deus, Ele vai me suprir de tudo aquilo que é básico, de tudo aquilo que eu careço em relação à minha vida, o comer, o beber, o vestir, e por causa disso
eu não devo viver inquieto em relação a essas coisas. Devo descansar o meu coração, devo confiar em Deus, porque vejo o cuidado constante com a criação racional que Ele tem. Então, se Ele age assim com a criação racional, muito mais Ele agirá comigo, que fui criado à sua imagem e semelhança. Muito mais Ele fará comigo, que fui feito, ou que eu estou sendo feito à imagem de Cristo. Então, por causa disso, esse descanso ele deve existir nas nossas vidas e nos nossos corações. Sobre esse ponto, ou seja, desse cuidado que Deus tem com a criação irracional, e por isso a gente não deve viver preocupado, e por isso a gente não deve viver inquieto. Um rabino no passado, ele falou o seguinte, achei interessante essas palavras desse mestre judeu. Ele diz o seguinte, abro aspas: na minha vida nunca vi um leão como um porteiro, ou uma raposa como comerciante, mas todos eles são alimentados sem preocupação. Segue o rabino: se eles, se referindo aos animais, que são criados para servir-me, são alimentados sem preocupação, quanto mais deveria eu, que fui criado para servir o meu Criador, a ser alimentado sem preocupação. Mas eu tenho os meus caminhos corrompidos e por isso tenho prejudicado o meu mérito. Então, talvez o nosso grande problema, talvez a nossa grande dificuldade seja esta: somos pecadores. E aí vem a dúvida, aí vem a incerteza, aí vem o questionamento: será que Deus me suprirá? Será que Deus me sustentará? E é justamente com isso que a gente tem que lidar todos os dias da nossa vida. É justamente essa luta que a gente trava. E por isso a gente precisa das Escrituras Sagradas. Por isso a gente precisa da instrução da palavra do Senhor, para vir ao encontro dessas necessidades que nós temos, nos trazer tranquilidade, nos trazer paz, nos trazer esperança e confiança no sustento que Deus ele vai fazer. Na verdade, Ele continuará a fazer em relação às nossas vidas. Porque desde o nosso nascimento até a nossa morte, podemos ter certeza de uma coisa: Deus ele sempre nos sustenta. Talvez a gente não tenha aquilo que deseja, talvez a gente não tenha aquilo que queira, mas com certeza a gente tem aquilo que é necessário. Com certeza a gente tem aquilo que é suficiente para a nossa manutenção, para que nós cumpramos o nosso objetivo, para que nós cumpramos a nossa obrigação diante do Senhor. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, é uma realidade sempre presente em nossas vidas. Então veja, eu devo viver ansioso? Não. Por quê? Porque Deus é bondoso. E como é que eu comprovo a bondade de Deus? Por causa da bondade que Ele dispensa aos seres irracionais, o sustento que Ele dá aos pássaros, aos leões, a todos os animais completamente. Então, se Ele faz assim com os animais que Ele criou, muito mais Ele faz comigo, que fui recriado em Cristo Jesus para viver para a sua glória. Então, partindo desses argumentos, Cristo ele está comprovando a bondade de Deus, para que assim nós vençamos a ansiedade em nossas vidas. Então, o primeiro exemplo, ou seja, a bondade de Deus manifestada à criação irracional, aos animais. Mas não só isso. O segundo exemplo, a manifestação da bondade de Deus aos homens. A manifestação da bondade de Deus aos homens. Voltem aí, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Deus manifestando sua bondade aos animais, sustentando através do alimento. E aqui, Deus manifestando a sua bondade aos homens, sustentando com vida. Olha só que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 6, versículo 27. Diz o seguinte: qual de vós, perguntou Cristo aos seus ouvintes, e pergunta para nós hoje, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o que é que Cristo está nos ensinando? Por mais que você seja ansioso, por mais que você se inquiete, por mais que você se preocupe, você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida.
Côvado, meus irmãos, minhas irmãs, era unidade de medida nos tempos de Jesus. E ela servia basicamente para as duas coisas: seja medir no sentido do comprimento, tanto é que um côvado ele equivale a aproximadamente meio metro, para ser mais exato, a 46 centímetros, um côvado corresponde a isso. Mas também a palavra côvado, ou a unidade de medida côvado, ela servia também para tempo. Então, se você analisar aqui o contexto, por mais preocupado que você venha a ser, por mais inquieto que você venha a ser, você não cresce mais, e nem tampouco você vai crescer 46 centímetros. Então, muito provavelmente, o côvado ao que Cristo faz menção aqui é no sentido da idade, é no sentido do tempo. E aí ele está nos ensinando o quê? Que por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente se inquiete, a gente não pode prolongar a nossa vida aqui na terra. Por quê? A vida é dom de Deus, a vida é dádiva do Senhor. É Ele que nos sustenta com essa vida, Ele que nos sustenta com essa respiração. Logo, se Ele nos dá a vida, se Ele nos dá a existência, Ele vai dar tudo aquilo que é necessário para que a gente possa se sustentar e viver nessa vida: o comer, o beber e também o vestir. A argumentação aqui já é o contrário, né? Aquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante. Então, o que é mais importante para a gente? É estarmos vivos. O que é mais importante para a gente? É vivermos. E o que é menos importante em relação à nossa vida em si? O comer, o beber e o vestir. Então, se Deus já dá o mais importante, Ele não vai deixar faltar, entre aspas, aquilo que é menos importante para a nossa existência. Então, Cristo, Ele quer nos ensinar isso. Deus, Ele é o dono da vida. Ele concede essa dádiva a todas as pessoas indistintamente. Tanto é que existem pessoas que estão vivas que o servem, existem outras que não o servem, mas mesmo assim Deus ele é bondoso a todos sem distinção. E aí Ele é bondoso através da dádiva da vida que Ele nos dá, porque a vida vem de Deus, a vida vem do Senhor. Abram aí, Salmo 139, Salmo 139, versículos 13 até o versículo 16. Salmo 139, versículos 13 até o versículo número 16. Isso aqui é uma coisa interessante, né, meus irmãos, que a gente deve refletir, e de fato é uma verdade. A gente se inquieta tanto com a nossa vida: o que vai ser de mim amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou beber? Mas se Deus dá a vida, Ele vai dar o resto. Pode ter certeza disso. Descanse. O mais importante Ele já dá aqui, a vida, e com ela Ele vai dar tudo aquilo que é necessário, porque Ele nos formou de maneira miraculosa, Ele nos formou de maneira maravilhosa, e pode ter certeza que Ele vai nos sustentar. Olha só o que o salmista fala aqui, Salmo 139, versículos 13 até o versículo número 16. E quando você fica aqui vendo a verdade dessa passagem, sabendo que todos os seres humanos, os que viveram, os que vivem e os que ainda viverão, passam por esse processo, onde Deus intervém de maneira muito particular, muito peculiar, onde Ele tem todo esse cuidado com cada ser humano que vem a esse mundo, dando-lhe a vida e todas as condições para ela. Então por que você vai viver preocupado? Não tem razão, não tem motivo. Então veja, olha só o que Deus faz a todos nós, na verdade que Ele fez a todos nós. Veja: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E é interessante porque nos tempos de Davi não existia ultrassonografia não, mas ele faz essa declaração, essa afirmação detalhada de como Deus ele nos criou, como que nos entretecendo assim, para que assim a gente pudesse ver esse mundo e, conforme a Bíblia diz, sermos a imagem e semelhança do Senhor. Então Deus já nos deu a vida, Deus já nos formou, Deus já nos trouxe a existência. Será que Ele vai deixar faltar algo para que a gente possa estar cumprindo com o nosso propósito, para que nós possamos estar subsistindo aqui neste mundo? Não. O que Cristo quer nos ensinar é justamente isso. Deus, Ele já nos deu o dom da vida,
e Ele vai dar tudo aquilo que é necessário para que a gente possa se sustentar e cumprir com o nosso objetivo aqui na terra, porque a gente tem prazo e validade aqui neste mundo. Deus nos criou, nós somos sustentados, mas a maioria de nós partem para a eternidade e vão partir para a eternidade antes da consumação da história da humanidade. Por quê? Porque o nosso sustento depende de Deus. Porque o nosso sustento depende do Senhor. Quando Ele nos tira o Espírito, acabou-se a vida, acabou-se a existência, porque a gente depende dEle também nisso, em relação a cada um de nós. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha só, meus irmãos, como a gente é sustentado por Deus, e no dia que Ele não quer que nós não sejamos mais sustentados, Ele nos chama para a eternidade, não tem como a gente fugir. Foi por isso que Cristo falou: por mais preocupado que nós sejamos, a gente não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, um tempo, a gente não pode. Eclesiastes 12, versículo 7. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Quem é que dá o Espírito? É Deus, a todos completamente. E aí, quando chega o nosso tempo aqui na terra, e lá no Salmo 139 é dito que todos os nossos dias foram contados, quando nenhum deles ainda havia, quando encerra a nossa validade, vamos assim dizer, Deus nos tira o Espírito. E quando nos tira, nós morremos. Não adianta você se preocupar: eu vou morrer. Via de regra, isso vai acontecer com você mesmo, quer você se preocupe ou não. Quando chegar o seu tempo, quando chegar o seu momento, você não vai durar um segundo aqui nessa vida. Como a gente fala na linguagem popular, se não for por moto matada, vai ser por moto morrida. Mas vai ser. Dizia Ariano Suassuna que a morte é um mal irremediável. E é mesmo, não tem como você fugir. Pega rico, pega pobre, branco, preto, mulher, homem, novo, velho, todos. Por quê? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando Ele tira o Espírito, acabou-se. Mas enquanto Ele nos der vida, Ele vai nos dar o sustento necessário. A gente falou aqui, existem as exceções, e aí várias explicações para ela, inclusive de ordem espiritual, mas no geral Deus Ele vai nos sustentar como Ele sustenta a todas as pessoas. Não é brincadeira não, meus irmãos. No mundo existe estimativa de nós termos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Só na China é 1,5 bilhão. É gente. Imagina aí comida para esse povo todinho, todos os dias. Às vezes eu fico pensando nessa questão mesmo da gasolina, né? Porque o que tem de carro no mundo, e a gente sabe que o petróleo vem de fóssil, né? E não se acaba, né? Existe uma estimativa que no futuro se acabe, mas sustentar no mundo todinho os fósseis necessários para você poder fazer o petróleo, milagre de Deus, é um milagre de Deus. E assim também é a comida. Existem aqueles países que têm uma qualidade alimentar melhor, outros nem tanto, né? Mas no geral são 8 bilhões de pessoas hoje. Se você pegar para trás, esse número vai aumentar. Se você fizer uma estimativa para frente, vai aumentar mais ainda. Tanto é que as pessoas dizem, né, que a crise futura que a gente vai passar é em relação à comida, porque não vai ter comida para todo mundo. A gente não sabe, vamos aguardar. O futuro a Deus pertence. Agora, o que a gente tem de promessa é que Ele vai nos sustentar. Se Ele nos deu a vida, Ele vai nos dar aquilo que é necessário para manter a nossa vida. É a segunda manifestação da bondade de Deus, a segunda manifestação da bondade do Senhor. Então, Cristo disse: não andeis ansiosos. E onde Ele fundamenta essa ordem? Na bondade de Deus. Em primeiro lugar, exemplificada através do sustento que Ele dá à criação irracional, aos animais. Em segundo lugar, através da vida que Ele proporciona aos homens de maneira geral, mas não só isso. Em terceiro lugar, o terceiro exemplo da bondade de Deus, ela é manifestada nas plantas, na botânica, na flora. Vejam aí, Mateus capítulo 6, versículos 28 até o versículo 30. Mateus 6,
versículo 28 até o versículo 30. Aqui Cristo ele pega pelo menos 3 reinos, né? O reino animal, o reino vegetal, o humano, né? Porque eu não vou classificar o ser humano como animal, né? Tem gente até que diz que o ser humano é um animal racional. Não, não existe isso não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto nós não somos animais. Mateus capítulo 6, versículos 28 até o versículo número 30. Olha só. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, veja, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Aqui mais uma vez Cristo ele inverte a argumentação. Ele parte daquilo que é menos importante para aquilo que é mais importante. E o que é que ele nos diz aqui? Ele nos diz que Deus ele sustenta as ervas do campo. E é interessante porque ele fala: considerai. Considerai. A palavra considerar aqui, literalmente falando, significa estudem detidamente. Estudem com cuidado, estudem com atenção. O que? As ervas do campo. Elas não trabalham, elas não fiam. E é interessante porque aqui Cristo ele usa o trabalho tanto do homem como da mulher, porque nos tempos do Senhor Jesus Cristo, as mulheres elas ficavam dentro da sua maioria em casa e elas fiavam, ou seja, faziam as suas próprias roupas. Então Cristo faz essa comparação. Os lírios do campo não trabalham como os homens trabalham, não fiam como as mulheres fiam. Contudo, ele faz essa comparação: nem Salomão, que foi o rei mais glorioso que houve em Israel, se vestiu como qualquer deles. E nos tempos do Senhor Jesus Cristo, essas ervas do campo, as quais Cristo aqui faz menção, elas se viam de objeto de combustão, ou seja, para tocar fogo nas coisas, e assim você poder fazer fogueira, fazer fogo, se aquentar, se alimentar. Então, as ervas do campo, elas tinham um prazo de existência curtíssimo. Por isso Cristo fala: amanhã estão, amanhã não estão. Então, se Deus veste assim essas ervas, se Ele tem esse cuidado dessa maneira com essas ervas, que nem Salomão se vestiu como ela se veste por causa da sua beleza, da sua exuberância, então Deus ele vai ter um maior cuidado de lhe vestir. Deus ele vai ter um maior cuidado de cobrir o seu corpo. Então ele parte dessa argumentação do que é menos importante para aquilo que é mais importante. Se ele faz assim com a Eva, muito mais ele vai fazer com você. Se ele faz assim com a erva do campo, muito mais ele vai fazer em relação à sua vida. Por isso, você não deve viver preocupado. Olha só, meus irmãos, como Deus ele age na criação da botânica, né, nas plantas. Abram aí, por favor, Salmo 147. Na flora, né, a fauna nos animais e a flora as plantas. Salmo 147, versículo 8. O cuidado de Deus, ele se manifesta em toda a criação, sustentando os animais irracionais, ou a criação irracional, nos dando a vida para a nossa sobrevivência e até mesmo agindo na natureza, nas plantas, na flora. Olha só, Salmo 147, versículo 8. Vou pegar o versículo 7, só para você entender que ele está se referindo a Deus. Olha só o que o salmista diz, ó: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E agora ele vai falar o que Deus faz: que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, veja, faz brotar nos montes a erva. Aqui você tem todo o processo, né? Ele prepara as nuvens, ele traz as chuvas, e através das chuvas, as ervas, as plantas. Então Deus ele age em toda a sua criação. Ele veste os lírios do campo com a sua beleza, com a sua exuberância,
que nem Salomão se vestiu. Mas as ervas do campo tinham uma duração curtíssima, mas mesmo assim Deus cuidava delas. Muito mais, Ele vai cuidar de nós. Na verdade, muito mais, Ele está cuidando de nós, do nosso vestir, do nosso comer, do nosso beber, e por isso a gente não pode viver ansioso, preocupado, inquieto, com os nossos pensamentos divididos em relação às nossas vidas. A gente estava vivendo agora, na verdade a gente ainda está vendo, né? Esse momento de calor, né? De repente na semana passada deu aquela chuvarada, coisa como você falou, na Bahia, trazendo até morte, né? De certa forma uma tragédia, mas quem é o responsável por trazer as chuvas? Deus. Agora a gente sabe, muitas vezes acontece as pessoas construírem casas em lugares indevidos e a chuva acaba trazendo desgraça, em alguns casos, em outros até não. Então a gente tem que realmente fazer essa análise daquilo que é geral e daquilo que é específico. Então você vai encontrar, e sobretudo naquela região do Oriente Médio, aquelas terras desérticas que são inabitáveis, né? Porque tão secas que são. Mas na maioria dos casos você vai encontrar o quê? As estações: outono, primavera, verão, inverno, e no inverno a chuva, e com a chuva a fartura. Então, no geral, a gente percebe esse cuidado que Deus dá, a manutenção que Ele exerce, e por isso a nossa existência aqui na terra. Mas de maneira específica existem também as exceções. Quando a chuva vem o quê? Vem fartura. Sem ela, fome, entendeu? Então, veja, Deus é o responsável por todo esse processo. Nuvem do céu, preparando a erva para a terra. Em última instância, a manutenção de todo mundo se deve a Deus. Então veja, se Deus, Ele mantém tudo aquilo que criou, será que Ele não vai nos manter? Será que Ele não vai cuidar de nós? Então veja, olhando para a natureza, olhando para as coisas criadas, você tem aqui um motivo de consolação, de esperança, de confiança, que Deus Ele vai sustentar e preservar a nossa vida. Cristo, Ele faz uso desses exemplos do nosso cotidiano, daquilo que a gente enxerga ao nosso derredor, para ensinar uma lição tão importante, que é essa questão da ansiedade. Então Ele faz menção a esses fatos: a manifestação de Deus, a criação irracional, a manifestação da bondade de Deus aos homens e a manifestação da sua bondade às plantas. E aqui você pode se perguntar: então aqui nesse exemplo das plantas você pode encontrar o argumento da ociosidade. Afinal de contas, o que é que a planta faz? Qual é o trabalho que ela desempenha? Muito, meus irmãos, muito, minhas irmãs. Alguém já pesquisou em relação a essa questão das plantas e chegou à conclusão que uma determinada planta, não serve para todas, mas pelo menos uma, para que elas pudessem sugar a água do solo e assim sintetizar tudo aquilo ali para produzir frutos. Isso corresponde, né, uma pesquisa foi feita no âmbito científico, a uma pessoa carregar 300 baldes de água 2 por vez, como que estivesse subindo uma escada de 3,5 metros. O esforço que as plantas fazem internamente para extrair, né, absorver a água e dali produzir frutos, porque tem todo aquele processo interno dentro das plantas. Quando você trabalha um pouco essa questão da ciência, você vê isso. Então não existe sustento sem trabalho, não existe sustento na ociosidade. No sentido geral, é Deus que nos sustenta, mas isso coloca sobre nós a responsabilidade de nós cumprirmos com a nossa obrigação. Então a gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer algo, e correspondendo ao nosso esforço, Deus Ele vai nos sustentando, e por isso a gente não deve viver ansioso, e por isso a gente não deve viver preocupado. Então, o que foi que nós vimos, pelo menos até aqui, na manhã de hoje? Já houve o primeiro toque. 3 exemplos da manifestação da bondade de Deus: a criação irracional, aos homens e às plantas. Então, quando você considera essas manifestações da bondade de Deus e vê como Deus preserva os animais, os homens, as plantas, qual a conclusão que você deve chegar? Ele vai me sustentar. Eu que sou filho dele, eu que fui remido por ele, eu que estou cumprindo o seu propósito de glorificar o seu nome aqui na terra. Então, por isso, qual deve ser a minha atitude? Por isso, qual deve ser a minha responsabilidade? Não viver preocupado, não viver ansioso. E aqui você tem uma lição.
um sentido bem direto para as nossas vidas. E que lição é? Olhemos, meus irmãos, para a criação de Deus, o mundo que está ao nosso derredor. Analisemos o que é que Deus faz no mundo que está ao nosso derredor e percebamos, através dessa análise, o cuidado todo especial que Deus tem em relação a cada um de nós. Porque Deus, ele tem um cuidado especial comigo, com você, com todos nós. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, se Ele cuida da criação, muito mais Ele vai cuidar de mim. Se Ele cuida do mundo que está ao nosso derredor, muito mais Ele vai cuidar de nós. É interessante porque, na medida em que Cristo usou os pássaros, na medida em que Cristo usou as plantas, a gente vê que pássaros e plantas nos ensinam aqui acerca da providência de Deus. Alguém já disse que são como que teólogos, né? Que estão nos ensinando. Olha só o que Deus faz comigo, olha só como Deus me sustenta, olha só como Deus me provisiona. Então, pardais e plantas são professores de teologia, mostrando a providência de Deus todos os dias para nós, para que a gente possa aprender, para que a gente possa aquietar o nosso coração, para que a gente possa descansar em Deus, para que a gente possa ter esperança quanto ao nosso futuro e saber que Deus estará nos sustentando independente das circunstâncias. Repito, talvez a gente não tenha aquilo que a gente quer, talvez a gente não possua aquilo que a gente deseja, mas a gente vai ter o necessário para a nossa sobrevivência aqui na terra. Vivamos alegres com isso, vivamos satisfeitos, regozijemos-nos diante do Senhor, glorifiquemos o seu nome, porque Deus não só está cuidando da nossa alma, mas Deus também está cuidando do nosso corpo, sustentando, suprindo, para que a gente possa completar a nossa carreira aqui na terra, e quando nós findarmos o tempo aqui neste mundo, adentrarmos as mansões celestiais. Então a gente vai chegar lá, meus irmãos, que aconteça o que acontecer, possa vir crises para a nossa vida, possa vir desgraças para a nossa vida, catástrofes para as nossas vidas, mas Deus estará sempre nos mantendo, Deus estará sempre nos sustentando. É fácil a gente ter esse descanso? É fácil a gente ter essa esperança? Muitas vezes não, porque não é brincadeira não. O ser humano, por natureza, ele é inquieto. O ser humano, por natureza, ele é ansioso. O ser humano, por natureza, ele é preocupado. E tem gente que tem isso mais acentuado na sua vida. Tem gente que é assim, né? Na sua própria natureza. Com tudo se preocupa, com tudo se inquieta. Se você vai fazer alguma coisa amanhã, já está planejando tudo no hoje. E aí fica com aquela apreensão, aquela dúvida. Tem gente que é assim, tem outras que não, são mais despreocupadas. Mas a ansiedade, de maneira geral, atinge todos nós. Então, que lutemos contra ela. Que lutemos contra ela. Que lutemos contra ela, olhando sobretudo essas verdades da palavra de Deus, ok? Então, na manhã de hoje a gente viu a primeira razão pela qual nós devemos vencer a ansiedade, as manifestações bondosas de Deus, a criação irracional, aos seres humanos e às plantas. Na semana que vem a gente vai ver mais duas razões, completando esse texto, duas razões pelas quais nós não devemos viver ansiosos. Por quê? Por causa da nossa nova realidade em Cristo. Por quê? Por causa do futuro glorioso que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente conclui esse trecho que nós temos diante de nós. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas vidas, em nossos corações, e que assim nós vençamos a ansiedade do nosso viver. Amém.